Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Ministério da Educação bloqueou 30% dos recursos para custeio e investimento das universidades federais. A medida repercutiu entre a população e provocou manifestações em 220 cidades. Mas o Executivo afirma que o congelamento de gastos é inevitável para se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para conversar sobre os impactos da medida, eu converso hoje com os deputados Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Dr. Luiz Ovando, por que o contingenciamento teve que ser feito especificamente no setor de educação? Por que o governo não distribuiu esse corte em outras áreas? Daniela, é sempre muito importante a gente entender que esse corte que foi colocado, né, entre aspas, esse contingenciamento, é um termo técnico, inclusive, que precisa ser esclarecido. Ele ocorre sempre que você tem uma dificuldade de honrar seus compromissos dentro daquilo que está feito em orçamento, sem comprometer a funcionalidade. Isso é a semelhança de uma economia doméstica, quando você tem relativos supérfluos. Não estou dizendo aqui que o que foi cortado é para cortar supérfluo, mas que pode ser cortado ou que pode ser contingenciado sem comprometer a funcionalidade da estrutura da organização, no caso a universidade. A gente faz isso sempre que falta dinheiro. E é importante a gente fazer uma recordação aqui, que desde 1990, o Ministério da Economia, da Fazenda, já passou por vários nomes, tem corrido atrás do prejuízo. Ou seja, aquilo que é colocado no orçamento não visa basicamente atribuir recursos às estruturas e órgãos que precisam dar continuidade ao aprimoramento da nação, mas sim pagar dívida e juros da dívida, infelizmente. E hoje nós estamos vivendo uma situação que não dá para esquecer, tapar os olhos, ou o sol com a peneira, como se diz. Porque o país vem num processo recessivo desde 2014. E o progresso que teve anteriormente, é bom a gente enfatizar, que foi um progresso, vamos dizer assim, fictício, sem uma qualificação efetiva da população. Então houve bastante benefício à população, principalmente os mais carentes, e que tem que ser feito, mas paralelamente você tem que desenvolver o potencial da população, e isso não aconteceu, inclusive em termos de universidades, em termos de escolas, de uma maneira geral, e a hora que nós nos deparamos com a situação de adversidade, dificuldades, nós não estávamos preparados para enfrentá-la em termos de geração de riqueza e manutenção. Então, por isso, nós chegamos a uma situação de contingenciamento. Ou seja, o dinheiro vai voltar a hora que você, inclusive, arrecadar mais, a hora que começar a melhorar a economia. É isso que é o proposto. Deputado Aliel Machado, como é que o senhor avalia essa afirmação? O governo está perdido. O Ministério da Educação teve troca de ministros. Quando o governo iniciou o mandato, não tinha ainda um planejamento para a educação, não foi discutido na transição, guerras ideológicas internas e equívoco no corte. Esse contingenciamento, de fato, o Dr. Luiz tem razão, ele aconteceu porque não se deu a concretização daquilo que estava previsto, porque o orçamento é uma previsão, tanto de gastos quanto de arrecadação. Agora é um equívoco do governo. O governo começou cortando de 3 universidades sobre a justificativa de balbúrdia, de guerras ideológicas e de questões partidárias. O governo prega uma coisa e faz outra. Depois, ao invés de rever esse critério absurdo, o governo estende esse contingenciamento para todas as universidades do país. Tem universidades que esse contingenciamento que diz respeito ao custeio dessas universidades ultrapassa 50%.
E nós estamos falando do pagamento de luz, de água, da manutenção dessas universidades. Isso não é supérfluo. O governo, hoje, tem um equívoco muito grande. A gente percebe que as guerras ideológicas estão acima do planejamento. Acabou a eleição. É preciso agora governar. É preciso agora colocar em prática as transformações que tanto o governo falou. É preciso identificar os erros passados que aconteceram, graves, para que eles não se repitam. Mas é preciso também agora ter atitude proativa, no sentido de resolver esses problemas. O governo, nesse contingenciamento que é do orçamento, não é da educação, ele se estendeu para outras áreas, por exemplo, fez um corte de 20% nas emendas parlamentares, dinheiro para os deputados. Então, na própria educação, ele corta mais do que o que cortou de emendas de deputados federais e de senadores. Há um equívoco. O governo poderia, sim, nesse contingenciamento, rever o seu posicionamento em relação à educação. E quando você tem uma recessão, um momento de crise, um momento de dificuldade do país, é justamente nesse momento que você tem que se proteger, criar um escudo. Isso é através da educação. A educação protege o país e prepara para o futuro. Se você quer recuperar o problema da economia, se você quer recuperar o problema que nós estamos tendo da recessão, do desemprego, é preciso cuidar da educação, é preciso melhorar a qualificação e não potencializar esse discurso que, infelizmente, o governo se equivoca nesse momento, porque vai para o embate político ideológico. Acabou a eleição, é preciso agora colocar em prática a implementação de algo que faça essa transformação. Esses contingenciamentos são graves, algumas universidades, de maneira oficial, já se pronunciaram que pode ocorrer o fechamento dessas instituições a partir do segundo semestre. A perspectiva sobre a questão da economia piora a cada dia, as ações do governo não são concretas em relação a isso e o governo está em frangalhos, com brigas internas, com dificuldades que acabam trazendo consequências para todas as áreas, inclusive para a educação, infelizmente. Deputado Dr. Luiz Ovando, um dos itens que o deputado Aliel Machado elencou foi a questão da comunicação inicial desse contingenciamento. O senhor acredita que essa questão de ter se direcionado inicialmente o corte para 3 universidades e uma crítica a comportamentos de estudantes dentro das instituições, isso pode ter agravado a repercussão negativa que os cortes tiveram? Daniela, é sempre bom a gente esclarecer. Eu quero aqui dizer para o deputado Aliel, né, que eu tenho uma simpatia muito grande pelo estado do Paraná, viu, deputado? Eu fiz a minha residência médica no Hospital de Clínicas e trabalhei na sua cidade, né? Ponta Grossa, fim de semana, para complementar o orçamento. A pista não era duplicada ainda, a gente tinha que sair com bastante antecedência, né? E dava plantão no Hospital São Lucas. Eu não sei se existe esse hospital ainda lá em Ponta Grossa. E essa era uma situação que a gente tinha que lançar mão, mais trabalho para fazer frente às pequenas necessidades que, como recém-casado, a gente tinha. Então o Paraná está dentro de mim, tem uma filha paranaense, bicho do Paraná, né, a primeira, né, o pessoal fala muito, eu não sei se ainda usam esse termo. Mas o importante disso, Daniela, que a gente quer colocar é que o deputado Aliel, ele chama atenção para a questão ideológica. O problema ideológico é simplesmente a tentativa de correção dos rumos que estavam sendo seguidos nos governos anteriores. Praticamente 20 anos de governo socialista ou tendente a socialista. Nenhum problema com o socialismo. Eu quero deixar isso bem claro, né? A grande questão, deputado, o médico, na condição de médico, eu sou um grande socialista. Você, quando recebe o paciente no hospital, Cuida da pessoa. Você cuida e deixa ele ver. Você não faz nada, eu vou fazer tudo por você. Você opera, você faz aquilo. A hora que ele está chegando num determinado ponto de recuperação das funções, você diz, vamos começar a levantar. Chama a fisioterapeuta, começa a mexer, faça a sua parte. Agora você está em condição, você vai embora e vai tocar a sua vida. Mas o socialismo que se instalou no país foi disfarçado e protetor, em que o indivíduo não desenvolve as suas habilidades, a sua potencialidade. E, infelizmente, isso se estendeu às universidades. O local de debate, o local de discussão, de geração de ideias, começou uma verdadeira anarquia. Isso não é surpresa para mim, Daniela, para você, para o próprio deputado, que já viu a parede de uma universidade, principalmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que acontece?
né? Eu não estive lá, eu vi através de fotos o comportamento. Então aí veio a questão, não, mas isso aí é debate ideológico. Não, nós precisamos sistematizar. É na universidade que nós desenvolvemos as nossas potencialidades boas. Porque para desenvolver potencialidade ruim, distorcida, deturpada, não precisa ir para a universidade. Você tem que ir para presídio, você tem que ir para contravenção e outras situações. E não se aceita. Eu basicamente não aceito. Isso a população não aceita. Por isso escolheu o presidente Bolsonaro. Aí a hora que você vai combater essa situação, não. Se vocês estão fazendo isso, é porque tem dinheiro sobrando. Vocês não estão aproveitando aquilo que está sendo disponibilizado. Então nós vamos cortar isso aqui, não vamos cortar o salário do professor, não vamos cortar a aposentadoria, não vamos cortar determinadas pesquisas, inclusive é bom que a gente diga e cite para o telespectador que, na verdade, o que tem acontecido de uma maneira geral, né? A CAPES, que é o Centro de Aperfeiçoamento do Professor do Ensino Superior, tem reiteradamente colocado através de solicitação para que haja complementação de vagas, inclusive de pós-graduação, e que não tem preenchido. Então tem havido uma certa folga. E aí, a hora que corta 30% de 8 e alguma coisa por cento, que no final do total dá em torno de 3,5%, é bom que esclareça isso à população de uma maneira geral. Ele não é obrigado a saber o que é contingenciamento, o que é orçamento fixo, o que você tem que fazer e aquilo que você pode mexer, né? É bom que a gente esclareça. Agora, isso está sendo mais, Daniela, como manipulação, e aí o deputado diz, é ideológico. Aí sim é ideológico, porque a gente vê aqui na Câmara, não tem quem não suba na tribuna para dizer que a educação é a saída. Isso aí, desde os espartanos, nós sabemos disso. E eles fizeram isso, inclusive, há 800 anos antes de Cristo, quer dizer, treinando a população para enfrentar as dificuldades. Então, nós sabemos que através da educação, através do desenvolvimento tecnológico, nós libertamos uma nação. Nós temos vários exemplos do país, não vamos perder tempo exatamente citar isso. Deputado, a gente vai ter que fazer um intervalo e na volta o deputado Aliel vai responder aos comentários do deputado Luiz Ovando. Câmara Debate está ouvindo os deputados doutor Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. O tema é o bloqueio de recursos das universidades federais. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados doutor Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. O tema é o contingenciamento de recursos para a educação. Deputado Aliel Machado, como o senhor avalia essa afirmação do governo de que existe uma sobra de recursos nessa parte que foi contingenciada, bloqueada, existe recursos que não estão sendo bem aplicados? Primeiro, o contingenciamento é em média de 30%. Isso porque é proibido o governo, o reitor, não tem gerência sobre pagamento de salários. A gente está falando do recurso livre para manutenção das universidades. Então, é 30% em média, algumas universidades chegam a 50%. Reitores das universidades já disseram que no segundo semestre pode haver o fechamento dessas instituições, caso o governo não reveja esse posicionamento. Isso dito pelos próprios gestores dessas instituições. Segundo ponto, as universidades do Brasil, muitas das universidades que tiveram contingenciamento estão com as melhores notas do mundo, estão entre as melhores universidades avaliadas do planeta. O governo, ao tempo que faz o contingenciamento, diz que haverá um corte na área de humanas. A área de humanas é responsável pelo pensamento crítico, é responsável em fazer o questionamento sobre equívocos. O governo não é dono de um país. O governo é momentâneo e passageiro. É preciso respeitar o senso crítico, é preciso produzir conhecimento. As nossas universidades têm um papel não apenas de formar o aluno. As nossas universidades têm o papel de fazer o atendimento à população. Nós temos a questão das extensões, nós temos a importância das pesquisas. O Brasil está muito aquém e com esses cortes ele está avançando negativamente e isso é extremamente sério. O governo está equivocado,
o governo leva para o debate ideológico quando ele, por exemplo, diz que vai haver mais cortes na área de humanas, que não é preciso ter tanto investimento para filosofia, sociologia, artes. Nenhum país do mundo vai conseguir avançar se não respeitar o pensamento crítico desses viés que nós temos nas universidades, que não são partidários, que não existe partidarização. Se existem problemas pontuais, como existe em qualquer lugar, como existe em todos os partidos políticos, é preciso que se faça a correção, mas pelo viés correto, não usando como justificativa para cortar dinheiro da educação. O governo faz um corte não apenas no ensino superior, há um contingenciamento também no ensino básico, há um contingenciamento em outras áreas da educação. As bolsas aplicadas pela CAPES, houve um corte, o governo cortou de maneira generalizada. Depois da crítica foi recuperando em algumas questões pontuais, mas já há sim uma manifestação de pesquisadores do Brasil inteiro, inclusive de doutores dos mais renomados, sem identificação ideológica partidária, que mostram a sua preocupação e chamam a atenção do governo nesse sentido. As nossas universidades são bem avaliadas, têm um processo importante na formação. Concordo com o Dr. Luiz, equívocos que aconteceram no passado ou que ainda acontecem precisam ser corrigidos, mas isso não pode ser levado como regra para o governo, num momento como esse que nós já estamos passando, dar essa impressão. O presidente da República, que é o líder maior do país, que tem que governar para todos, ele vai às redes, ele vai à imprensa e diz que quem está nas ruas reclamando são idiotas úteis. Não é possível um líder que é presidente de todos nós. Ele não é presidente de um partido ou de um viés ideológico. Ele teria que, naquele momento, exercer o papel de liderança. Foram centenas de milhares de professores, pesquisadores, alunos que estavam lutando de maneira correta para que o governo mudasse a sua visão em relação ao orçamento. Importante destacar também que essa medida relacionada à questão fiscal se deu pela aprovação da PEC do teto de gastos, que proibiu investimentos no país acima do índice inflacionário. O governo ficou amarrado de fato em relação a isso, que o presidente Bolsonaro votou a favor. A PEC do teto de gastos, eu estava aqui, eu votei contrário e contei que nós teríamos um problema em relação a isso. Foi aprovada há 3 anos. Hoje nós estamos sofrendo as consequências da PEC do teto de gastos, que de fato obriga o governo a ter que ver essa questão orçamentária. Agora, o governo poderia, em outras áreas, ser mais rígido em relação a esse contingenciamento, a esse corte, preservando a área educacional. Eu acho que aí sim nós teríamos, nesse momento, uma sinalização do governo de que, de fato, a priorização seria na educação. O próprio governo, o próprio presidente da República falou que ia rever o contingenciamento para os líderes partidários do governo, para os líderes que compõem o governo. Aí ele foi convencido por não se sabe quem a voltar atrás novamente. Então é um problema de comunicação, é um problema de estabilidade política e o governo precisa agir mais, parar de falar um pouco nas redes sociais, parar com essas confusões internas para poder ter uma prática mais efetiva. Deputado Dr. Luiz Elvano, o governo faz críticas à condução da educação e das universidades, mas não é um contrassenso se reduzir o investimento numa área que está tão carente? Até pela avaliação do próprio governo? Na verdade, nós precisamos entender, se você olhar para a fisiologia, o funcionamento orgânico, você vai ver que determinadas situações são necessárias. Nós temos basicamente alimentos, carboidratos, proteínas e gorduras. Em determinadas circunstâncias, quando você não consegue comprar proteína, você se alimenta basicamente de carboidrato, o que não é uma boa opção, mas te mantém vivo. E que, na verdade, aparentemente, funciona como sendo, inclusive, um contrassenso, uma incoerência. Mas o governo precisa obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Porque o pessoal está louco para ele não obedecer, porque aí vão para a tribuna, sabe, deputado? E vão falar assim, está desobedecendo. Então ele está obedecendo, cortou, está cortando, está errado. A pergunta sua é procedente, é interessante. Mas eu digo para você que diante da adversidade e das dificuldades, nós temos que fazer a opção que lesa menos. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é a questão, por exemplo, o deputado Aliel falou sobre o comportamento do presidente. O presidente foi eleito exatamente por esse comportamento.
pela impetuosidade, pela determinação, pelo não engolir cru. Não é? Ele se apresenta e diz, mas olha, o presidente agora é presidente, ele teria que mudar, não pode ser assim. Né? Eu até em parte, olhando para mim, que você pode observar, eu já sou bem mais velho que o deputado, né? Aliel, o deputado é jovem, eu tenho me treinado ao longo da vida, inclusive aqui no parlamento, não ser tão impetuoso em alguns aspectos. O presidente Bolsonaro teve aqui 7 mandatos. E o pessoal diz assim, é esse presidente que nós queremos. Então eu acho que seria exigir demais dele querer que ele agora se transforme num gentleman, né, como os ingleses, e que venha apenas com termos rebuscados dizer determinadas coisas. Ele vai continuar assim. Agora, a questão dos partidos, ele tem que conviver com os partidos, porque essa é a acusação que se diz aqui. Oh, ele não articula, ele não faz isso, não faz aquilo. Infelizmente, as articulações, o deputado sabe, em algumas circunstâncias elas são tendenciosas para contemplar este ou aquele interesse. E é importante que a gente entenda, e aqui apenas aproveitando a fala do deputado sobre a questão da qualidade das nossas universidades. Se nós formos colocar as nossas universidades no restante do país, isso é uma questão de prioridade, é uma questão de opção, do que nós queremos em termos de projeto tecnológico, de educação, enfim. Né? Nós temos pecado, as nossas faculdades não estão melhorando. Eu digo isso em área médica. Eu sou professor universitário, Daniela. Eu sou professor universitário e eu sei como é que as coisas acontecem dentro no curso de medicina, infelizmente. Então nós tivemos um excesso de escolas médicas. Na administração do ministro Padilha, de 2011 até 2014, nós tivemos aí uma avalanche de escolas médicas e a qualidade. Aí vieram com mais médicos. Por que não se usou? Por que não se teve um programa aqui dentro? Então faltou, na verdade, uma observação da disponibilidade dos médicos e perspectiva. Nós vivemos um país capitalista, quer queira ou não. Você não vai conseguir colocar ninguém lá no interior se ele não tiver uma perspectiva de vida e profissional. Então são situações que, se nós formos abrir o leque da discussão, é muito grande, é muito abrangente. Então nós temos que ver, o presidente, nós não vamos mudá-lo, a sua característica, ele vai continuar sendo assim. É claro que ele é presidente hoje, ele tem que articular, ele tem que envolver partidos, né? Ele tem que ter base, isso aí a gente não discute, e ele sabe disso melhor do que eu, porque ele ficou aqui muito tempo e hoje ele é presidente e tem uma assessoria eficiente para poder fazer isso. Agora, nós temos que seguir aquilo que está estabelecido no orçamento. Deputados, a gente está se encaminhando para o final. Queria que os senhores fizessem suas considerações finais em 1 minuto e falassem um pouco sobre o teto de gastos, pegando carona no comentário do deputado Aliel Machado. Se é possível, o presidente Rodrigo Maia chegou a falar que, num segundo momento, depois da reforma da Previdência, a Câmara poderia debater esse assunto. Os senhores acham possível mudar a regra do teto de gasto até para resolver problemas como este de cortes na educação? Deputado Aliel Machado. O Congresso, fazer uma ponderação, doutor Luiz, rapidamente, o Congresso é feito de diversidades, pensamentos diferentes e representa toda a nação. Eu faço parte da oposição. A oposição, democraticamente, tem o papel de alertar o governo para os equívocos, corrigir as incoerências, as irresponsabilidades e denunciar o que está errado. Nós não queremos composição, não queremos cargo, não queremos qualquer tipo de aliança, porque esse projeto não é o projeto que nós defendemos para o país. O nosso projeto não venceu a eleição e nós respeitamos o projeto que venceu a eleição e defendemos e vamos ajudar em tudo que for possível, porque queremos que o governo se dê bem. Eu não quero em nenhum momento que o governo cometa atos falhos no sentido de irresponsabilidade ou de crimes. Pelo contrário, se o governo for bem, as pessoas e o país vai bem. Agora, o nosso papel é esse. O papel de quem é do PSL é de auxiliar o governo para implementar as mudanças que prometeram. Se existem negociações espúrias, quem o faz, que responda por isso. Não concordamos com esse posicionamento. O teto de gastos é uma medida equivocada que ajudou para agravar a recessão no país. Você não pode tirar investimentos do governo num país tão desigual. Ninguém está falando em dar nada de graça para as pessoas. Acontece que nós estamos num dos países mais desiguais do mundo, com concentração de renda, com pessoas que ganham muito e muitas pessoas que não têm malmente para se alimentar, para poder subsidiar sua família. O teto de gastos agrava essa situação. É preciso rediscutir, sim, é preciso que a reforma da Previdência aconteça,
mas de maneira justa, não tirando dos mais humildes, sendo um texto corrigido, não esse atual, na nossa opinião, mas nós entendemos que os avanços são necessários e eu acho que não pode ser sobre ameaça ou sobre moeda de troca, independente da reforma da Previdência. A PEC do teto de gastos já foi implementada há 3 anos, mostrou que não houve resultado e é preciso transformar e mudar isso, porque ela está trazendo prejuízos à população brasileira, como alertamos lá atrás. Deputado Luiz Ovando, suas considerações finais e sua avaliação aí sobre a possibilidade de se mudar essa regra do teto de gastos. Daniela, o importante que a gente precisa, em termos gerais e filosóficos, entender que a maior riqueza de um país é o seu povo. Nada mais vale é o seu povo. E o governo, ele tem que ter uma política de Estado. E o nosso presidente tem uma política de Estado no sentido de aprimoramento das qualidades e melhora da população no sentido de fazer frente à demanda, à competição mundial em termos de tecnologia, conhecimento, esporte, o que existe. Quer dizer, desenvolver toda a potencialidade do país. Só que nós estamos vivendo uma situação crítica. A questão do teto, a PEC 95, né, que foi instituídas aí por ocasião do governo Temer, é importante entender que isso aí limita muito. O que o deputado Aliel diz é verdadeiro. Agora, vamos tirar a PEC do teto de gasto. Com que dinheiro nós vamos fazer isso? Então nós precisamos começar a produzir. Eu tenho que reduzir gastos onde é possível, tornar eficaz o meu investimento. E isso o presidente está preocupado e a sua assessoria tem, todo o ministério tem mostrado isso, para que verdadeiramente a gente possa começar a avançar e essa proposição no Congresso. Agora, o que o deputado Aliel diz sobre a questão de A, B ou C, a gente tem exemplos disso há muitos anos, desde a época do presidente Figueiredo, né? A questão da defesa dos interesses particulares. Nenhum problema, você em determinadas situações, você defende o seu interesse particular, até para você não ser prejudicado dentro dos seus propósitos, mas o interesse maior tem que ser o interesse da nação. Então eu termino dizendo que nós estamos no caminho certo. O único indivíduo que conseguiu anular toda a oposição mostra o equilíbrio e aponta rumos, né? Foi exatamente o ex-presidente Lula, porque ele conseguiu corromper todo o Congresso. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Nós vivemos na dualidade, preto, branco, azul, frio, quente. Deputados, a gente vai ter que encerrar. Sim. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre educação com os deputados Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.